Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora e vamos que dá! Vamos que dá. Fabiana Silva, carioca, pedagoga, mestre em educação e tem uma história de vida que inspira e muito. Nascida e criada na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, contra todas as estruturas e crenças limitantes existentes, Fabi hoje é a ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio, sendo a primeira mulher negra e favelada a chegar nessa posição. Sua história é marcada por exemplos e casos de superação, seja pela sua força, pelo seu posicionamento e pela sua capacidade de resiliência e perseverança. Vanguardista em impacto social, pioneira em criar comunidades de propósito, Fabi criou o Apadrinho Sorriso, ONG que já ganhou diversos prêmios e reconhecimentos, além de fomentar e estimular a cultura na favela. Fabi é a materialização de que é possível, de que uma semente pode gerar grandes frutos, e é com grande prazer que a recebemos hoje. Bem-vinda, Fabi. Obrigado por aceitar o convite. Vamos que dá. Nossa, depois dessa apresentação, vou até mudar meu currículo agora. Gente, muito obrigada pelo convite. Espero que o papo renda bons frutos. De verdade, assim, brincadeiras à parte sobre apresentação, né, que está melhor do que a apresentação do meu currículo. É sempre muito importante ter espaços de troca que a gente possa falar sobre não somente a nossa trajetória, mas o que possibilitou a gente chegar até aqui, os caminhos que a gente também está traçando, né, no momento presente, para fazer um futuro cada vez mais, vamos dizer assim, mais rico. Assim, riqueza no campo para além do material, mas a gente também quer o material, até porque a gente não está nesse discurso que não precisa ganhar para poder fazer as coisas, a gente quer ganhar, quer receber com qualidade, até porque qualidade de vida, acesso é necessário também ter grana para isso. E quem é a Fabi hoje? Como que ela chegou até aqui para essa conversa e quais foram todos os passos fundamentais para essa caminhada? Então, a Fabi hoje é ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O que me levou até aqui foram várias experiências, mas a principal, assim, foi ter conseguido acessar, por meio da educação, diferentes espaços, assim. Eu cheguei nesse lugar muito por conta das portas que foram abertas, devido a eu ter acessado não somente a universidade também, mas ter conseguido concluir o ensino médio, ter conseguido, a partir da conclusão do ensino médio, ter entrado numa universidade como a UERJ, que foi me moldando para entender o potencial que eu tinha e que também foi o divisor de água para entender também do lugar que eu vinha. Tudo isso fez a Fabi ser o que ela é hoje, assim. O que melhor define esse momento é muita luta. Não foi fácil todo o meu processo para chegar aqui, mas também foi muito importante, assim, para que eu olhe para trás, visualize o que todos os passos que me trouxeram até esse momento e tenha orgulho e também continue sendo estimulada para continuar alcançando melhores lugares, né, e crescendo cada vez mais e levando os meus comigo, porque crescer sozinha deixa a gente num lugar muito solitário. Ô, Fabi, e a sua história, para quem ainda não conhece, né, pode pesquisar, tem bastante matéria que já saiu sobre a Fabi e tal. E a sua história é uma inspiração para muita gente, seja pela sua história de aprendizagem, né, em ler e escrever, seja pelas limitações estruturais que a gente sabe que existe, racismo, outros tipos de preconceito. E parece, Fabi, desde que eu te conheço, que quanto mais desafiadora a situação, maior é a sua gana de dar uma resposta, né, a sua vontade. E da onde vem essa força que você demonstra? Como é que você consegue persistir mesmo diante de tantas barreiras, sejam visíveis ou invisíveis? Engraçado, né? Até embarguei que a voz, assim, porque não me foi ofertado outra possibilidade
sabe? A minha resposta é essa, assim. Ou eu fazia todo esse processo de lutar e chegar até aqui e me mobilizar para poder, a partir dos nãos que eu recebi, transformá-los em sim, ou não seria possível, assim. Para mim não existe alternativa da não possibilidade de conquistar as coisas que eu quero. Os nãos que eu recebi me impactaram, mas também me mobilizaram. Eu estou ouvidora nesse momento, mas lá atrás eu ouvi de uma pessoa que eu não tinha perfil para esse cargo. E o perfil, qual é o perfil? O perfil é sempre o homem branco, classe média, da área do direito, sabe? Que está ali dentro desse, que a gente já sabe, dentro desse plano aceitável de manutenção de privilégios. E eu sou totalmente o contrário disso. Sou uma mulher negra de favela, uma mulher negra de favela e, no caso, gorda, uma mulher negra de favela, gorda, também do campo da educação, que é, dentre as profissões extremamente desvalorizadas. E aí, dentro da área de conhecimento, como assim? Ser pedagoga? E não interessa se você for formado pela melhor faculdade, que é, né, pensando na Faculdade de Educação da UERJ, CAP7. Não interessa, você tem que ser melhor. Então, por exemplo, quando essa pessoa falou que eu não tinha perfil, eu peguei o estatuto do processo eleitoral, li de cima, assim, do início ao fim, e falei, cara, como eu não tenho perfil? Engajamento social eu tenho, instrumentalização também, conhecimento técnico para estar aqui também tenho, mas que perfil é esse? E aí vem, né, o processo de você entender que o seu perfil é o perfil que te constitui. Eu não vou negar quem eu sou, da onde eu vim e os processos que me trouxeram até aqui. E aí que está a mola de mudança, né? É aquela coisa, falou que eu não tinha possibilidade de ser o que eu queria ser naquele momento, eu simplesmente retrocedi, né? Um texto que fala sobre a questão desse movimento de você se reconhecer, de você retroceder e ver que é possível seguir, assim. Então, eu retrocedi, dei um passo atrás, falei, opa, a única coisa que eu não tenho é essa movimentação de conseguir o apoio dessa pessoa. E aí, o que você faz? Você se instrumentaliza mais, assim. Então, vamos lá, vamos fazer um mestrado, vamos pegar e estudar mais, assim. Porque o que me diferenciaria de qualquer outro candidato era esse processo de ser muito mais instrumentalizada, de ter uma capilaridade maior. E foi isso que eu fiz, assim. Retroceder, dar um passo atrás, e aí entro dentro desse movimento, dentro de uma organização, que foi a Casa Fluminense, que me trouxe uma maior capilaridade, pensando em redes de lideranças e movimentos e organizações. O mestrado me deu a base da instrumentalização desse notório saber que a gente sabe que a academia dá. E aí, quando eu faço o processo seletivo, quem me deu uma carta de recomendação para estar nesse processo seletivo, colocando ali que confiava na legitimidade da minha candidatura? Quem anteriormente disse que eu não tinha perfil para tal lugar. Então, eu acho que existe uma movimentação também de se reconhecer enquanto pessoa que pode, sim, estar em qualquer lugar que se disponibiliza a estar. Mas também é me reconhecer nesse lugar, e que é um lugar que não é fácil de estar, de ocupar, que é um lugar da dificuldade. Eu sei que tudo que eu vivenciei para hoje ser ouvidora e futuramente, né, olhando para os planos que eu venho construindo, a partir de processos de novas instrumentalizações, me formar no doutorado e seguir aí, não sei o que eu vou ser, depois da ouvidoria, eu tenho planos, né? Eu quero ser professora universitária, tenho esse projeto no futuro. Quero me aposentar fazendo o que eu amo, que é dar aula. E aí, para isso, tem um processo. Então, tudo me projeta para conquistar esse lugar. Dizer que é fácil? Claro que não é fácil. Mas também eu não me limito aos nãos que eu recebi. É realmente uma mola propulsora, né? Às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe muito bem como se colocar no momento, mas isso às vezes foi uma mola propulsora para você fazer a diferença, que consegue até mudar paradigmas, enfim, até essa consciência e reestruturando tudo isso que já vem tão pesado na vida, né?
Muito bonito, Sim. parabéns. E Fabi, você que veio da origem da favela, né? Lá no Parque das Missões, uma região de Duque de Caxias, às margens do Rio Pavuna, e conhece muito bem a realidade das comunidades. Quais são os maiores desafios que você percebe nas favelas? E como você enxerga o futuro para isso? O maior desafio não é só de uma, não é só das favelas, sabe? É das regiões periféricas. É falta de investimento público, assim. É o que determina mudanças na vida das pessoas. E quando eu falo da periferia, eu saio da zona de favela e penso, por exemplo, a gente tem, né, olhando para a estrutura do Rio de Janeiro, comunidades indígenas gigantes, em Paraty, Angra dos Reis, né, e quilombos gigantes. E quando você vai ver, você acha que a sua zona de conhecimento, no meu caso, a minha zona de conhecimento é a periferia favelada, e aí você começa a descobrir um mundo que é de extrema vulnerabilidade social e falta de investimento. Então, a gente está agora, e eu acho que é importante sinalizar isso, né? A gente está agora, já no dia 4 de abril, e estudantes da rede pública, né, de Paraty e de Angra, estudantes indígenas, é importante sinalizar que são indígenas, ainda não iniciaram o ano letivo. E aí, quando você vai ver, você vê a violência que é colocada, né, como se fizesse parte das favelas e periferia, mas não é. Dentro da favela não tem essa violência toda. Mas o discurso que é projetado para fora é que as favelas, primeiro, tem esse discurso que elas não fazem parte da cidade, então são isoladas por isso, e o outro discurso que são locais violentos, o local da inadimplência, o local da falta de acesso. Mas quem possibilita isso? É a falta de investimento, é o poder público também. A violência é porque, se você não entrega para esse território educação, saúde, saneamento, cuidado, no caso, cultura, você está possibilitando que essas pessoas tenham que futuro? E aí, lá na frente, como você não investiu nisso, a contrapartida que você vai receber são pessoas cada vez mais revoltadas, sem ter tido nenhum tipo de acesso a uma educação de qualidade, acesso à possibilidade de mudança de futuro, e essas pessoas vão fazer o quê? Tornar aquilo que você projetou a falta de investimento para que ela seja. E aí é muito mais fácil pagar enterro do que pensar em possibilidades de garantir que essas pessoas tenham, a partir da dignidade de acesso à informação, à educação, à cultura, consiga projetar mudança para suas vidas. Então, quanto que custa você investir numa pessoa até os 18 anos para ela conseguir, né, a partir desse investimento, pensando em educação, sair dali formado, acessar a universidade, ou você, no caso, faz a contrapartida desse investimento, pensando no lado educacional, que é matar um jovem da faixa etária dos 12 aos 18 anos, e aí esse jovem, no caso, tem ali a interrupção da sua vida, você não reconhece que você matou essa pessoa, você não faz as medidas de reparação e assistência para essa família que perdeu essa vida, e aí o que é mais barato? É mais barato matar, porque o enterro você paga, você faz ali o enterro público, você paga as concessionárias um valor, sei lá, de R$ 1.000, de R$ 2.000 por um caixão que as familiares sabem que é um caixão que a gente chama de caixão de papelão. Porque se a pessoa for um peso mais leve um pouco, sair do peso pena, já era. No meio do sepultamento cai um corpo no chão. Ou você quer investir em livros, na parte da assistência, em carteiras, ar-condicionado, em professores com qualidade para conseguir chegar em sala de aula e se projetar e dar uma aula, qual o investimento que pesa mais? Com certeza o investimento educacional. Só que aí que está a virada de chave. Primeiro de tudo, quando você possibilita que essa juventude, que essas pessoas tenham acesso à educação, você vai possibilitar também que elas mudem a visão que elas têm de mundo. E essa visão de mundo é uma visão que é isso, de subalternidade, de não possibilidade de ter vida, de ter qualidade de vida. Então, você se sujeita a trabalhar em empregos subalternos, ou, no caso, a nem chegar nesse momento de poder trabalhar em empregos subalternos, e sim ter sua vida dizimada por uma bala, vida perdida, mas a gente sabe que essa bala só encontra corpos pretos, periféricos e favelados. E aí você, com isso, consegue, dentro dessa lógica de mercado,
colocar a favela e essas periferias como se elas não tivessem potencial de projetar mudanças dentro da sociedade. Quando esses territórios são os territórios que mantêm essa dita cidade de pé, porque são dali que saem os trabalhadores, né, os fornecedores de serviço no sentido de mão de obra, mas reconhecer a potência desse espaço é também reconhecer a necessidade de mudar a lógica que está colocada sobre como os corpos das pessoas que ali estão precisam ser reconhecidos enquanto agentes de direito. Então, olhar para a favela é olhar para uma potencialidade que a gente sabe que existe, né? Pensando em favelas e periferias urbanas e do interior do estado do Rio e de outros, né, de outros territórios, mas, ao mesmo tempo, é também reconhecer o papel que o Estado tem na manutenção dessas vulnerabilidades. Então, assim, por exemplo, nesse momento a gente está falando muito sobre as mudanças climáticas. Está em voga falar sobre mudanças climáticas, impacto do racismo ambiental, melhor, racismo ambiental nem tanto. Mas aí quem está na periferia que está fazendo esse diálogo. Mas sobre as mudanças climáticas, sobre altas ondas de calor, sobre toda essa movimentação que a gente sabe que está impactando, está todo mundo falando porque começou a apitar o desespero que isso não é para amanhã, isso está acontecendo no hoje. E aí, quando você olha para as periferias, você vê o impacto disso, assim. Então, você tem a realidade de, para além de tudo isso que eu citei anteriormente, de falta de educação, de falta de investimento, de ausência de cuidado, você também tem uma realidade dos impactos das mudanças climáticas que essas pessoas não provocaram. Que quem provoca são os milionários que precisam precisam não, né? Mas eles fazem essa movimentação, pegar seu jatinho para economizar o tempo para fazer uma viagem de, 1 hora. E nesse momento dessa viagem, eles emanam muito mais, né, combustível, no caso negativo, para a atmosfera, como gostam de falar, do que o sujeito que liga e fica, mais de 20 minutos tomando um banho. E aí, quem paga o pato, né, literalmente, de todas essas mudanças, são a população mais precarizada, mais pobre, que aí enfrenta as enchentes, enfrenta a alta intensidade, né, pensando nas ondas de calores, são casas que não têm circulação de ar. Então, no caso, eu conheci o Gui na Teta. A gente viveu a realidade de vermos pessoas que, para além de não ter banheiro, viviam em cômodos extremamente apertados. Esse calor que todo mundo está vivenciando hoje, essa galera já vivia lá atrás. Já sobreviviam com isso. E hoje isso está piorando. E aí você insere aí a falta de investimento, no caso, em serviços das concessionárias que fornecem energia, que não consegue, a partir de um plano de adaptação climática, fornecer um serviço de qualidade. Você recebe falta de água para essas comunidades, para esses territórios vulneráveis. A concessionária também não consegue fazer a entrega adequada para essa população. Então, olhar para a favela, olhar para a periferia como esse lugar de potência, mas também reconhecer as vulnerabilidades que são contidas a partir de um plano de manutenção desse projeto, que não é um projeto de um governo, é projeto de governos, é um projeto de agentes que são eleitos para manter seus próprios privilégios. E aí, quem sofre lá na ponta é a galera da periferia, que de alguma forma consegue, a partir das suas tecnologias sociais inventadas ao longo de muitos anos, responder minimamente por essa ausência. Justamente porque a gente conseguiu adaptar as nossas vidas para responder essas ausências, que o Estado se sente protegido para continuar violentando o direito. Que aula! O buraco é bizarramente fundo, né, Fabiana? É surreal mesmo a parada. Falando um pouco dessa realidade de favela, de comunidade, você é criadora da ONG Apadrinhando um Sorriso. E, inclusive, já foi reconhecida com alguns prêmios, né, com a sua história contada na mídia. Consegue contar para a gente aqui rapidinho o que é Apadrinhando um Sorriso e por que você começou ele? O Apadrinhando um Sorriso é uma organização, né, no caso, não formalizada, a gente não tem CNPJ, que fornece serviços de educação popular para as crianças e jovens do Parque das Missões. E é importante dizer que o Apadrinhando um Sorriso, ele
no caso, nesse momento, né, está parado 1 ano aí, a gente tirou 1 ano para poder se reestruturar, para poder repensar as nossas práticas, porque chega um momento de uma organização como a Padrinho Sorriso, que começou no quintal da minha casa, porque eu me senti extremamente incomodada de ver aquela banda de criança sem ter o que fazer pela favela, e as únicas alternativas de brincar era produzir armas de canos de PVC, de madeira, porque a referência que eles têm é a violência, em muitos momentos é isso que se projeta para fora, no ato de brincar, na parte lúdica. E aquilo ali me incomodava, eu via pela janela da minha casa, aquela movimentação toda, e teve um dia que eu simplesmente peguei uma mala com vários livros, porque eu fazia pedagogia, e coloquei os livros nessa mala, forrei um tapete vermelho velho, né, ruído, que eu falo, era ruído de rato, a realidade é essa, e chamei as crianças, para as crianças virem brincar de poesia. E aí, nisso que as crianças apareciam, né, para poder ficar ali sem entender muito bem, e eis que surge a pergunta, tia, o que é brincar de poesia? O que é poesia? E daí surge o Padrinho Sorriso, essa movimentação que ao longo de 14 anos conseguiu promover uma mudança gigante dentro da favela do Parque das Missões por meio de educação e acesso à cultura. Assim. Então a gente tem hoje uma sala de leitura, a gente projetou que alunos entrassem na universidade, né, fazendo cursos aí de dança, teatro, direito, entre outras formações. A gente também conseguiu, por meio do Padrinho Sorriso, fazer com que houvesse uma mudança na forma como a sociedade olhava o Parque das Missões. Anteriormente, né, o Padrinho Sorriso surge em 2009. E aí, quando ele surge em 2009, ele surge também dentro de um movimento, pensando, né, a divulgação que eu comecei a fazer para fora, para disputar uma narrativa de que o Parque das Missões era um dos territórios mais violentos da Baixada Fluminense. E eu morava no Parque das Missões. Eu ficava, como assim, gente? Aqui não é esse lugar tão violento como estão projetando lá para fora. E eis que o Padrinho Sorriso também foi essa medida, assim, cria um blog para começar a divulgar o trabalho da Padrinho Sorriso. A partir desse blog, organizações como a Teto, como a Casa Fluminense, entre outras, começaram a se aproximar do Parque das Missões e aí começaram a desenvolver diferentes trabalhos ali na estrutura do território. E isso projeta também uma mudança na forma como a mídia falava do parque, né? E o Padrinho Sorriso possibilitou também que a gente apresentasse o Parque das Missões sobre uma perspectiva de educação, de acesso a direitos, sabe? De mostrar que existe muita poesia no meio daqueles becos e vielas. E aí também trouxe, por conta desse trabalho, um reconhecimento para tudo isso. A gente ganhou prêmios, né, durante muito tempo. Só que a gente chegou no momento, principalmente porque eu, enquanto idealizadora e coordenadora da Padrinho Sorriso, nunca olhei para o Padrinho Sorriso como um espaço para crescer profissionalmente, ganhar dinheiro me instrumentalizar para ser a coordenadora que está ali participando de editais ou de processos para trazer investimento. Eu sempre estudei, eu sempre olhei para o Padrinho Sorriso como uma extensão da minha vida, no sentido de estar ali ajudando o meu território. Só que é isso, né? As minhas projeções pessoais me projetaram para fora do Parque das Missões. E aí, quando essa projeção é para fora, olhando para o mestrado, olhando também nessa movimentação de doutorado, a ouvidoria da defensoria, eis que chega aquele momento opa, não dá, eu não consigo. Eu admito que eu não consigo mais dar conta de tudo. Eu não estou falando só de trabalhar numa organização e ter o sábado. Eu não tenho mais sábado. Eu trabalho dentro de uma instituição pública. Eu respondo pelo Estado como um todo a partir da ouvidoria. Eu não trabalho só pela capital. Eu estou hoje no Rio, amanhã eu estou em Angra, depois da manhã eu estou em Bom Jardim, depois da manhã eu estou na Maré, depois eu estou lá em Sapucaia, e aí a gente vai fazendo as coisas, o Estado é gigante, e a Defensoria está em todo o Estado do Rio de Janeiro, e só tem uma ouvidoria que responde por toda essa estrutura da Defensoria.
E você, como gestora da ouvidoria, não existe a possibilidade de gerenciar o serviço, né, que a ouvidoria faz, que é de escuta, estando só no gabinete. Você precisa se inserir dentro da sociedade, né, a partir do momento de você estar nos territórios produzindo esse movimento de escuta, para além do trabalho interno, né, dos atendimentos individuais que os usuários têm dentro da instituição. E aí tem essa movimentação de, opa, não vai dar certo. Ouvidora, coordenadora do Apadrinho Sorriso, com muitas demandas, gerenciando 2 equipes, com várias questões a gente sentou. E é importante falar que temos uma equipe muito boa, mas é uma equipe também que está extremamente cansada. A gente é voluntário, a gente nunca ganhou para poder fazer o que a gente fazia, o que a gente acaba fazendo, porque a gente ainda segue ali nos grupos do WhatsApp fornecendo informação. Mas, assim, Bruno, que foi lá do início, que hoje está fazendo mestrado, Luiz, que é voluntário, está terminando a graduação, a Flávia, concurseira louca da vida, e aí já passou em concurso, está querendo passar em outros. O Marcos tem criança e tem filhos. Regina é a única que está ali, mas também não tem como assumir tudo, porque ela tem outras questões na vida dela. Então, eu não consigo mais dar conta de tudo isso. E eu admito, olha, gente, não consigo dar conta. O que a gente vai fazer? Vamos entregar para a comunidade, para que alguém da comunidade assuma? Porque é isso, eu também não posso pegar aquela estrutura, que é uma estrutura gigante, e simplesmente falar, acabou. Não é assim que funciona. Tem dinheiro, tem investimento, tem confiança de muitas pessoas ali. Então, vamos pensar numa estruturação. E ao longo desse ano de 2024, a gente analisou que a gente vai reavaliar todo o processo do que é a estrutura do Apadrinho Sorriso, e até para poder, se futuramente a decisão for essa, e possivelmente será essa, porque a gente vai continuar com a nossa vida corrida, sem disponibilidade de fazer o que fazíamos anteriormente, vai ser entregar para a comunidade. E é isso, né, gente? Porque o Apadrinho Sorriso surgiu dentro da comunidade. Então, quem tem que assumir esse projeto é a comunidade. Assim. Ah, mas Fabinho, como é que fica? Porque vocês sempre trabalharam de uma forma que vocês não envolviam campanhas políticas, vocês não envolviam isso, não envolviam aquilo. Gente, é isso. A gente não está mais nesse lugar. Eu, Fabiana, sigo com a minha, né, vamos dizer assim, com o meu pensamento muito bem alinhado, e talvez por isso também é preciso renovação. Eu não consigo fazer o que eu faço tendo vínculos político-partidários. Por mais que o Apadrinho faça seja política, que fique claro. É um ato político que a gente faz ali dentro, mas não político-partidário. E aí, quem for assumir vai ter que ter essa maturidade. E aí, meu amor, vida que segue. O projeto está no mundo, fez muito sucesso. E se acabar amanhã também, porque ninguém conseguiu fazer ele seguir, o tempo que ele existiu, ele projetou o que precisava projetar, mudanças significativas e gigantes dentro do território. Quando eu olho assim, cara, olha isso, olha quantas pessoas estão na faculdade, ex-alunos fazendo mestrado, caramba. Nossa, o cara estava ali no toda a minha casa, sabe? É possibilidade de uma aluna que me ligou para falar que não estava conseguindo mais viver, que queria se matar e que estava olhando para a linha vermelha, não sei o que lá. Hoje está ali, está fazendo faculdade de dança. Acabou de ser aprovado esse ano, né? Ou melhor, ano passado, isso começou essa semana agora, né? Não tem como não agradecer por todos esses 14 anos que me trouxeram também até aqui e que também me projetaram. A Padrinho me projetou muito para fora. Eu sou muito grata ao que a Padrinho Sorriso também me deu profissionalmente falando. Quando eu falo profissionalmente, porque eu só cheguei a esse lugar de ouvidoria porque lá atrás eu comecei a pensar em movimento de rede para que o apoio que anteriormente só chegava em favela, centro, né, do Rio, pensando na capital, também chegasse na Baixada Fluminense, também chegasse no Rio de Caxias. Então, eu fui construindo uma rede para o Apadrinho Sorriso. Eu falo eu nesse lugar porque era eu mesma, assim, eu, né, eu e um computador, e a gente conseguiu fazer tudo isso, e aí eu falo a gente no sentido que depois de mim entraram outras pessoas, porque a gente confiava e confia muito na potência desse projeto. E a gente não precisa estar gerenciando ele para a gente saber que ele vai ser um sucesso lá na frente. É isso, você falou muito bem.
que às vezes a nossa iniciativa que a gente tem, né? A gente fica esperando algo, mas vai nascer, vai crescer, vai nascer. Na verdade, foi uma sementinha que você plantou lá, foi regando. Agora é hora de florescer, agora é devolver a comunidade para ela continuar regando também. Tem que dar seguimento a isso e para as coisas acontecerem de verdade. Que esse é o engajamento, o pertencimento que tem que acontecer, né? No espaço território. Muito bacana. E, Fabi, falando em educação, você já falou em diversas entrevistas que você aprendeu a ler e escrever depois dos 10 anos, mas que isso nunca foi uma trava para você, né? Tanto que você quebrou todas as expectativas, a gente conhecendo a tua história hoje por aqui. Completou o ensino superior com pedagogia e depois virou mestre em educação. Qual o significado para você de obter essas conquistas? E o que esses marcos representam diretamente para você? Vou começar de trás para frente. Esses marcos representam a minha vida, assim, né? Eu estou viva hoje porque a educação possibilitou que eu estivesse viva. Eu poderia ser, no caso, mais uma menina que saiu da favela, que não teve acesso à educação, que não teve acesso à possibilidade de futuro. A educação, ela fez isso comigo, né? Quando eu passo pelo processo da alfabetização aos 12 e começo a ter acesso a livros, minha vida mudou. E um livro específico mudou minha vida. Carolina Maria Jesus, Quarto de Despejo. Esse livro, ele foi um divisor de água na minha vida. Talvez, se eu tivesse lido qualquer outro autor, eu não estivesse aqui hoje. Sabe? É uma reflexão assim, que eu fico conjecturando. Cara, por quê? Por quê? Porque eu trato isso na terapia, que fique claro. Mas eu também fico pensando, né? Porque ter tido acesso ao mundo literário, à literatura, foi o que me projetou para amar a educação. Eu gosto de ler, eu não tenho essa coisa, ai, que preguiça de estudar. Eu não gosto de estudar, eu gosto de ler. E eu sempre gostei, talvez porque naquele momento, para mim, a escola, a literatura me possibilitava sair daquele lugar de fome, de sofrimento, de ausências, para um lugar que era possível eu viver histórias diferentes da minha, de eu projetar um outro mundo, assim. Tem um autor chamado Bauman, Zygmunt Bauman, que ele fala que os territórios, eles têm muros invisíveis. E eu sempre vi que existia um muro, uma barreira, que impossibilitava que meninas como eu tivessem oportunidades diferentes daquelas que sempre foram ofertadas para elas. E eu via que a educação era o caminho para que eu pudesse minimamente construir uma escada para pular esse muro ou então marretar esse muro. Assim. Eu nunca construí escada, eu sempre marretei, né? Que é isso, a vida também nos ensina que às vezes você também tem que ser a tática de guerra mesmo. E a educação me possibilitou isso, assim. Por isso que eu não paro de estudar. Eu não me vejo sem estudar, porque, primeiro que eu gosto, me fortalece, me conecta com uma essência da Fabi menina curiosa, da Fabi menina querendo descobrir o mundo, da Fabi menina que não aceitou que ela não poderia fazer o que ela quisesse. E segundo, porque a educação, essa educação escolar, formal, que muitas pessoas falam, mas aí eu já não aguento mais. Gente, a gente precisa, e quando eu falo a gente precisa, é no sentido da gente entender que o mundo está aí para quem se apropria do conhecimento. É isso. Pobre, favelada, mulher, preta, não existe outro caminho que não seja pela educação. E isso é muito solitário. É muito solitário estar nesse lugar. Porque a gente não estuda só pela gente. Como bem diz Conceição Evaristo, a gente escreve, pesquisa. Ela não falou pesquisa, mas falou escrever, né? Olhando para a escrevivência. A gente escreve, a gente pesquisa, não somente para a gente. É para tirar as nossas amarras e as amarras dos nossos, que muitas vezes não vão conseguir estar nos lugares que nós estamos. Então, eu continuo estudando porque eu ainda tenho muitas amarras e me projeto para conseguir fazer com que as amarras que existem, que impedem pessoas como eu de acessarem os lugares
que hoje eu consigo acessar, porque a educação me possibilitou isso, também possa construir uma nova história a partir do acesso. E a palavra, de novo, é acesso, assim, é diálogo, é derrubar muros mesmo. E eu consegui derrubar os muros que existiam, que existem, né, não somente que existiram para mim, e que ainda existe para tantas outras meninas e meninos, porque a literatura me salvou, assim. Ana Maria Machado, no caso, já falei, né, da Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Cruz e Souza, e tantos outros que me moldaram para falar que eu não quero ser essa pessoa que falaram que eu tenho que ser, porque eu nasci, porque eu tenho esse perfil social. Eu quero ser o que eu quiser ser, eu quero ter possibilidade de construir uma nova história. E já que a história que foi tecida para mim não me representa, eu não cabo dentro dessa roupa que foi feita para que eu entre, eu preciso costurar uma nova história. Isso só foi possível porque lá atrás, ao encontrar no lixo o quarto de despejo, eu olhei e falei, cara, é isso. Eu quero isso para mim. Eu quero pensar um futuro diferente, que projete os meus sonhos, mas também que ajude outras pessoas a sonharem também. Parece que, então, o lugar que você está ocupando hoje é realmente um passo, uma continuação da sua trajetória que você construiu desde lá atrás, né? Então, hoje você, enquanto ouvidora-geral do Estado do Rio de Janeiro, primeira mulher negra e favelada a ocupar esse cargo, é um belo do reconhecimento, né, de todo o seu trabalho, de toda essa sua história de luta. Como é que é para você ocupar esse espaço que atende ainda mais questões de violações de direitos humanos? Chegar a um espaço desses e poder fazer a diferença, fazer mais diferença ainda na vida das pessoas. Como é que é para você perceber que o seu impacto, ele, cara, de alguma forma, pode estar ampliado cada vez mais? Existe um processo que é olhar para a ouvidoria da defensoria como a porta de entrada das vozes que muitas vezes são invisibilizadas, né? Essas pessoas têm uma voz gigante, têm muita potência, mas elas nem sabem como acessar esses canais de diálogo. E a ouvidoria ela serve para ser esse canal de diálogo, tanto pensando no serviço que a Defensoria Pública entrega para os usuários, né, da Defensoria, quanto também pensar caminhos junto a lideranças que muitas vezes precisam se organizar para conseguir fazer as suas próprias revoluções, assim. A ouvidoria é o fio condutor, mas ao mesmo tempo é a liga que possibilita que grupos formem redes e que essas redes projetem uma mudança dentro da estrutura da defensoria. A defensoria, ela tem um público muito diverso, mas ao mesmo tempo muito específico. Por conta de ser um espaço, né, de assistência jurídica gratuita, se você não tem um advogado, não tem condição de pagar advogado, se você conseguir comprovar que você não tem condições de pagar, no caso que você é hipossuficiente, você pode ter assistência jurídica da defensoria para todas as áreas, menos direito trabalhista. A defensoria não trabalha com direito trabalhista, mas desde a infância ao crime, isso a defensoria atua. E aí o que acontece? O serviço que é prestado é um serviço que é isso, é de excelência. Nós somos consideradas a instituição estadual de maior confiança. Mas essa qualidade do serviço, muitas vezes, ela não é projetada, porque quem é prestador de serviço são pessoas humanas. E aí, o que acontece? Tem dias que você não está bem, nem todo dia você está bem. E aí, de repente, você presta um atendimento que não é legal. E acontece. E aí, o que acontece também do outro lado? Você presta um serviço que não foi legal, o usuário tem total direito e autonomia para reclamar do seu serviço, porque você é um agente público. E aí, o que ele faz? Ele liga para o nosso 0800 e faz a reclamação. É com todo o direito. Porque ele entende que o serviço da ouvidoria não é um serviço só de denúncia, é um serviço que vai garantir que a qualidade do serviço prestado da próxima vez que ele for no órgão aconteça. É esse movimento, assim. Nós não somos uma corregedoria, tem a corregedoria dentro da instituição, mas somos um canal de diálogo entre o usuário e o serviço prestado pela defensoria. E aí ter uma pessoa
com o meu perfil nesse lugar, garante que esses usuários se sintam representados ao buscar os nossos serviços. Porque eles vão falar com uma pessoa que consegue entender que ele não tem um sapato fechado para ir ao órgão, porque ele coloca ali no chinelo dele um prego para segurar o chinelo que já arrebentou, ele não tem sapato fechado. Que aquela mulher que vai com as unhas feitas, às vezes ela só vai com short, porque a amiga fez a unha dela, mas ela não teve dinheiro para comprar uma calça comprida. E você não pode negar atendimento mediante a vestimenta do usuário. Você não pode negar atendimento porque aquele usuário não conseguiu tomar um banho porque ele é morador em situação de rua. Você tem sim que atender. E aí, esse usuário que teve a negativa de atendimento ou recebeu um atendimento que não foi adequado, ele tem todo o direito de fazer uma reclamação para que esse serviço seja colocado dentro do patamar de qualidade que ele merece receber. Porque o serviço é o dinheiro dele, é o dinheiro do contribuinte que possibilita que essa instituição exista. Se hoje a defensoria é essa potência que cada vez mais cresce, que está fazendo 70 anos esse ano, é porque nós, eu, vocês, a sociedade de uma forma geral, acredita na instituição e trabalhou muito para que ela exista, e para que ela entregue esse serviço, pensando, né, o trabalho que é desenvolvido pela defensoria. A defensoria é fruto de lutas de movimentos. Ela não surgiu porque lá atrás o poder público falou, nossa, a gente é muito bom, vamos entregar esse serviço aqui de assistência jurídica de qualidade para a população periférica. Claro que não. É porque os movimentos sempre foram muito bem articulados e lutaram para que esse serviço que hoje é prestado acontecesse. E eles continuam lutando. O trabalho da ouvidoria é muito de articulação com esses movimentos. Né? E que bom, a gente tem mais é que lutar mesmo, para cada vez mais qualificar esse serviço. De fato, a ouvidoria tem um papel fundamental na facilitação disso tudo, né? É um trabalho de empatia, de se colocar do outro lado do balcão e tentar entregar o máximo e o trabalho com excelência. Muito bonito isso, é quase um sacerdócio. E, Fabi, como é que você avalia o contexto geral de que você vê ao longo do seu trabalho caminhando junto com a sua vida? A gente está caminhando bem enquanto humanidade, resolvendo os nossos grandes problemas complexos e sociais ou não? E se alguma pista do porquê que isso não acontece? O ovo ou a galinha que nasceu primeiro? Essa pergunta é a pergunta de milhões. A gente não está, pelo contrário, eu não tenho mais essa certeza de continuidade, né? O planeta vai continuar, a gente não. E eu também não tenho pena, sabe, desse futuro que está se mostrando que não vai ter pessoas aqui, pessoas que eu falo, pessoas humanas. Essa humanidade que está colocada nesse momento, pessoa nesse plano, tá? Porque o planeta ele vai continuar, sim. O planeta já teve outras vidas aqui e ele foi se moldando, era de gelo, calor extremo, e aí vai se moldando também para o futuro, quando isso aqui não mais existir. Isso é um ponto. E aí, pensando nesse futuro, enquanto a projeção, não é só o Brasil, é pensando no mundo mesmo, não olharem para essas mudanças climáticas, o impacto dessas mudanças a curto, não é a longo prazo. Anteriormente, a agenda da ONU falava em 2030. Essa projeção já caiu, o nível do mar mudou, as geleiras estão cada vez mais derretendo, a vida marítima mudou. Animais que anteriormente, né, olhando para o mar, animais que anteriormente só ficavam em um território, está migrando e mudando todo o ecossistema de outro território. A gente está falando de mudanças estruturais, assim. Por conta da questão do movimento diferenciado, da rotação da Terra, a gente está perdendo, vai perder futuramente segundos. Aí a pessoa que está em casa vai falar assim, mas isso é no futuro, isso não é agora. Querido, a gente está falando de amanhã. A gente está falando de você não ter seu ar-condicionado. A gente está falando de você não ter seu carro. E aí é bom materializar o não ter, porque a sociedade, de uma forma geral, gosta muito de ter. E aí quando você fala que ela não vai ter algo,
E tudo que hoje ela tem, que ela acha que é certo que ela vai ter amanhã, isso não vai acontecer, até porque ela não vai estar aqui. Esse egoísmo, esse egocentrismo dos seres humanos de achar que o que a vida deles hoje, né, essa vida que hoje existe, ela vai se projetar amanhã, a continuidade da espécie, porque eles vão se reproduzir, você não está deixando um país, um futuro, um planeta para essas pessoas conseguirem viver, se você, no caso, for pensar em ter filhos. Essa é a realidade. Você pode pensar em continuidade, mas não vai existir continuidade se não existe um planeta. É um ponto. É simplesmente assim. Não sou eu que estou falando, tá? Até porque o meu campo de atuação é a educação. Isso aí são os cientistas, é a galera que está em outro patamar de pensar na evolução e pensar também desde o momento que os micro-organismos estão, no caso, se materializando de outras formas em outros lugares do planeta. E como isso se projeta em mudanças estruturais quando a gente olha para as mudanças climáticas. A gente está falando disso. Logo, olhar para o futuro é olhar para o presente, porque a gente só vai ter um futuro, ou os nossos, né, vão ter um futuro, porque também é isso. A gente tem uma vida que vai se findar nesse momento presente, em algum momento. A gente só vai ter um futuro se a gente, nesse momento que nós estamos, começarmos a mudar. E não adianta Fabir mudar, não adianta o Fernando ou o Gui mudar. É uma mudança de estrutura. É entender que, por exemplo, o racismo, o machismo, as guerras, as violações de direito, tudo isso impacta também esse planeta que a gente vive, que a gente vai deixar para os nossos no futuro. Mas será que a gente realmente quer deixar alguma coisa? Será que os poderosos estão pensando em deixar alguma coisa? Ou eles estão achando que eles vão colocar os dele numa nave espacial e vão mandar para outro planeta? Porque eles estão pesquisando vida, outros planetas para que tenha a possibilidade de água e ar para que eles convivam ali dentro. Mas eles precisam também ter a compreensão que quem vai construir e quem vai trabalhar para que eles, né, tenham essa vida em outro planeta é a galera que hoje em dia é chão de fábrica. É a galera que está aqui, porque eles só têm o capital. Mas a inteligência e a mão de obra, isso vem da massa, vem da periferia, vem da galera que está ali. E aí, esse Joãozinho que tem um apartamento na Vieira Solto, que faz 2 viagens ao ano, que tem uma casa, no caso tem uma casa de praia, tem 2 carros na garagem, mas é atolado de dívida, acha que ele vai também entrar dentro dessa navezinha e outro planeta, daí para outro planeta. Não vai, querido. Projeta que tu vai ficar aqui. Logo, cuida do que está aqui. Cuida do que está aqui, até porque você pode ter dinheiro, mas tu não é bilionário. Você pode ter dinheiro, mas o planeta que tu vai habitar é esse, então cuida desse planeta. Pensar futuro, pensar em projeção e pensar também a nossa responsabilidade para que a gente possa ter um futuro. E a nossa responsabilidade é cobrar. Eu acho que essa virada de chave que precisa ser feita por todo mundo. É cobrar mudança na estrutura governamental. Não é possível que estados como o Rio de Janeiro, que sofrem impactos gigantes das mudanças climáticas, não tenham um plano de mitigação para responder a essas ausências. Não é possível que a gente exista dentro de um estado que passa por tudo que passa, um planeta, no caso, um país como o nosso, vou nem colocar país como o nosso, que tem a biodiversidade que existe, que tem a população indígena que está ali para proteger essa biodiversidade, os quilombos, os ribeirinhos, os caiçaras, e a gente ainda segue projetando, e quando eu falo a gente, é pensando toda a sociedade como todo, mas principalmente os poderes públicos, né, olhando aí para as esferas federais, estaduais e municipais, continue negando o papel deles para que os grandes empresários entendam a sua responsabilidade no que tange proteção ao nosso ecossistema, ao nosso país e ao nosso mundo como um todo. Assim. Então, o Estado também tem que ser responsabilizado, porque não adianta só enterrar depois que morrer. Você precisa ter um plano que projete o que você vai fazer para que aquilo ali que hoje ocorre, casos de chuvas, enchentes, deslizamento de ribanceira, não volte a acontecer e não projete tantos desastres ambientais, tantas mortes. Né? Porque para ter um futuro, a gente precisa proteger o nosso presente também.
O cenário, né, Fabi, que a gente está vendo realmente não é dos melhores, mas é aquilo, né? A gente espera sempre o melhor, mas tem que se preparar para o pior, para o que vem, né? Então, tá previdente é importante. E para um jovem hoje de comunidade, Fabi, que te vê, que te ouve hoje, o que você falaria para essa pessoa, né? Se tem algum aprendizado que dá para compartilhar? Qual é o seu recado? Gente, eu sou uma pessimista entusiasta, tá? Acho que é importante terminar aí nessa essa conversa entendendo que eu sou pessimista, é isso. Eu tô falando que é real, assim. Sabe o problema? Eu amo ler, sabe o problema de estudar? É que você também começa a ter muitas informações. E aí, depois que abre essa porta, nada mais é o mesmo. Entendeu? É isso. E que bom também, porque eu não queria ficar estagnada na mesmice, não. Mas eu também sou esperançosa. Eu acredito nas pessoas. Não é à toa que eu sou educadora. Né? Se eu não acreditasse nas pessoas, eu não teria escolhido a profissão que eu escolhi para defender e para vivenciar a minha vida. Eu gerencio todo esse pessimismo com também o meu entusiasmo e o meu acreditar na vida. Assim. Eu sou a prova que se eu ficasse vivenciando só a dinâmica do pessimismo, eu não estaria aqui. Então, olhando para a juventude, pegue essa responsabilidade, meu querido, porque se você quiser ter o futuro, você precisa trabalhar no hoje. Começa daí. Entendeu? Então, é esse o rolê. Assim, a dica que eu vou dar, a dica que eu vou dar é essa. Pegue a responsabilidade que se você quiser ter um futuro, você precisa trabalhar no hoje. Não deixa isso na mão dessa velharada, não, porque essa velharada está cansada e está achando que, mas se eu morrer hoje, vai ter amanhã. Não vai ter amanhã, querido. Eles vão morrer, não vão estar aqui. Então, pega a responsabilidade para vocês e comecem a trabalhar no hoje para que vocês amanhã consigam minimamente ter um futuro e para que os seus filhos também o tenham. Porque a realidade que está colocada é essa. Não posso falar que não vai ser desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, acho que o que nos possibilitou chegarmos até aqui, no meio desse caos pós-pandemia, e projetando a vida, olhando para a dinâmica da vida, mesmo com muita dor, porque é isso, né? A gente experienciou muita dor. Por mais que você não tenha perdido alguém, você foi impactado pela perda de pessoas e pessoas e pessoas. E a gente chegou até aqui, sabe? A gente conseguiu passar tudo isso. E a gente achou que não ia conseguir. Logo, olhar para o futuro também a gente pode também acreditar que a gente vai chegar nesse futuro. E que seja leve também, né? Porque a vida ela já é muito pesada. Então, a gente também tem que promover movimentos de leveza. Então, leiam poesias, se entregue, vá dançar, sabe? Beije na boca, namore, construa possibilidade de futuros diferentes. E, principalmente, se olhe com mais carinho também. A gente precisa ter mais afeto no mundo, porque a gente já tem muita dor. E aí, quando a gente oferta amor para o universo, no cuidado, nas medidas de reparação, de assistência, a gente também consegue, de alguma forma, criar possibilidade para que esse futuro que, como eu disse, eu sou incrédula da possibilidade da existência dele, e é contraditório falar isso, mas, ao mesmo tempo, a gente pode, a partir de mudanças de estrutura, e que não vai ser só a gente, meros mortais, essa mudança precisa se projetar em outras esferas, mas se a gente começar a fazer movimentação dentro das nossas bases para que isso seja possível, a gente vai conseguir. Entendeu? Não coloca na mão do outro, porque quem tem que fazer isso é o vereador, o deputado. Não, quem tem que fazer isso somos nós. Comece pensando no papel que você tem. A partir dos 16 anos, de tirar seu título, comece a pensar que você tem, sim, a responsabilidade de eleger pessoas que olhem para a cidade com carinho e cuidado. Que você tem a responsabilidade de eleger pessoas que entendam que ele precisa cuidar da cidade, não cuidar do cantinho da cidade dele. Eleja gestores que compreendam que olhar para a estrutura das mudanças climáticas é revolucionário, é o futuro. Não dá para projetar mais propostas de reparativas. Eu vou consertar a calçada. Eu vou consertar esse poste. Eu vou consertar, não sei. Não. Não é mais desse jeito.
Você tem que consertar a calçada, você tem que consertar o poste, mas você também tem que começar a pensar nos rios que estão enchendo. Então, coloque para que se limpe esses rios. Pensar em casas que consiga ter circulação de ar, que plante árvores e não concrete praças. Então, são pequenas mudanças que precisam ser feitas. Porque não dá para projetar um futuro, né, pensando em juventude, sem a gente olhar esses pequenos detalhes do cotidiano, né? São ações concretas. Assim. E ame, gente, porque o amor, ele é revolucionário. O amor, ele é transformador. Ame muito, assim. Ame sua família, seus amigos, seus animais. Ame sua cidade. Ame. Às vezes eu brinco, mas é muito sério isso. Um gesto de falar bom dia, boa tarde para o seu porteiro, às vezes transforma a vida desse cara. Então, projete mais amor para o mundo, porque eu acho de verdade que boas energias fazem grandes revoluções. É isso. Aprender com o passado, viver o presente para construir o futuro. E, Fabi, qual o próximo passo agora? Depois de tantas conquistas que você conseguiu, os reconhecimentos, o que vem em seguida? Para onde a bússola do seu coração está apontando agora? O que vem em seguida é doutorado. Agora projeção doutorado. Eu quero isso para minha vida. Doutorado e, quem sabe, professora universitária, quem sabe me aposentar na Bahia. É isso. Eu quero pequenas coisas. Eu quero uma casinha em Itabaracá, ter uma aposentadoria ali, sendo professora universitária, dando aula na UFBA. E pequenas coisas da vida adulta, pequenas alegrias, né, como diz Emicida. Eu quero pouca coisa, só quero ter uma casinha no campo, uma rede, uma água de coco e a possibilidade de ter ali meus livros e ter uma vista boa para continuar lendo. É esse futuro que eu projeto. E só quem vai me dar isso é esse futuro que eu estou construindo agora, que é pensar nesse processo de continuidade educacional. Até porque eu não sou herdeira, né, gente? Eu acho que é importante deixar isso claro. Então, como eu não sou herdeira, eu preciso estudar. A gente tem que correr atrás do nosso. A gente está entrando aqui no nosso Momentos do Espaço e a gente quer saber se a sua vida fosse uma playlist, qual seria o nome da playlist? Eu acho que seria mulher, negra e autorrecuperação, assim. Bem bell hooks da vida, bem amorzão, bem análise de que é possível fazer revolução a partir de pequenos atos, assim. Eu sou a prova viva de que é possível fazer revolução. E para isso a gente não precisa de armas, a gente precisa de livros. E nessa playlist, escolha 4 músicas para compor cada fase da sua vida. Infância, juventude, o hoje e daqui a 20 anos. Infância, Djavan. E aí qualquer uma do Djavan fala da minha infância. Juventude, Mamonas Assassina, ou Benito de Paula, porque eu também sou de ouvir Benito de Paula dentro de casa. Esse momento presente, Beyoncé. O country tá na minha vida. Pá, 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 pá. E no futuro, que esse vai ser sempre atual, eu acredito muito nesse movimento, assim, Titãs. E é isso, né? Revolução, né, queridos? Eles já falavam lá em 80 e é atual até hoje, assim. A gente não quer só comida, a gente quer a vida, diversão e arte. E aí também tem o amor, tem o carinho. Na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta todos os seres humanos, independentemente de diferenças culturais, sociais ou individuais? Eu acho que é a fé, cara. É a fé. E eu não estou falando de fé no sentido religioso da fé. Eu estou falando de fé no sentido de conexão mesmo, assim. De você acreditar no outro, de você acreditar que o futuro que está se anunciando pode ser diferente. A fé religiosa também, porque eu, enquanto uma mulher do axé, filha de Oxum, Oxalá, acredito muito nessa conexão com a natureza e por isso que eu estou muito preocupada, porque quando eu falo sobre a possibilidade de não ter o futuro, eu estou falando da possibilidade da não existência dos meus, assim. E dos meus, eu estou falando de ancestralidade mesmo. Eu posso não ser o ancestral de alguém, porque não vai ter futuro. E como a minha religião ela é interligada com a natureza, com a água, com a terra, com o ar, se a gente não tiver isso, que existência que o meu futuro, o futuro dos meus,
o nosso futuro vai ter. Então, eu acho que é a fé, assim, é a fé que me faz acreditar que é possível mudar esse quadro que está colocado. Fabi, a gente está chegando aqui na nossa última pergunta, que é aquela pergunta que não teve, a gente não mandou para você antes, né? Surpresa. Meta. Se a Fabi de hoje pudesse dar um recado para a Fabi de 6 anos de idade, o que a Fabi de hoje falaria para essa Fabi de 6 anos de idade? Não precisa chorar, não, garota. Seu cabelo é lindo. Eu falaria isso para essa garotinha. Fabi, muito obrigado pela sua participação. Passou super rápido. Foi uma aula te ouvir, muito, muito enriquecedor. Tenho certeza aí que o pessoal vai gostar bastante. E muito bom te rever de novo, te reencontrar. Espero que a gente não demore mais tanto tempo para se rever, para se reconectar de novo. E é isso, muito obrigado e vamos que dá. Fabi, obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade de estar com a gente nesse bate-papo. Foi um papo mágico, assim, como o Gui falou, foi uma aula. E é uma honra para a gente, como cidadão, saber que tem pessoas tão especiais que engrandecem a nossa ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É muito importante te ver aí nesse lugar e saber que a gente está muito bem representado. Meu muito obrigado. Gente, eu que agradeço o convite. Eu gosto muito desses espaços de troca, assim, né? Que a gente consegue, a partir da nossa voz, chegar em outras pessoas que anteriormente nem sabiam da nossa existência. E que esse diálogo consiga ser absorvido por quem está escutando e que essas pessoas se somem às nossas linhas de luta, porque é de pessoas engajadas e sobre a questão da defesa dos direitos humanos que a gente vai conseguir mudar a realidade colocada. Então, só agradeço, de verdade, pelo espaço. E vamos que dá! Vamos que dá! Vamos que dá! Vamos que dá!